Boa noite. É bom nós estarmos aqui para louvar e engrandecer ao Senhor. E em Salmos 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. É isso que nós vamos fazer nessa noite. E eu te convido a você aí mesmo da sua casa se apresentar ao Senhor com cântico, se apresentar ao Senhor com toda a sua gratidão, com louvor, com amor que há no seu coração. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Só tu és o mesmo, tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Seja o Senhor por esse amor dele incondicional sobre as nossas vidas, esse amor que nos sustenta a cada dia. Assim como em Salmos 23, de 1 a 4, diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. E esse é o Deus que nós servimos, o nosso pastor, o nosso Senhor. Nós não teremos falta de nada, porque o Senhor já sabe de antemão de tudo aquilo que a gente precisa. E, às vezes, muitas vezes, até eu mesmo já confundi, então nada vai me faltar. E eu pensar em um monte de coisa que eu quero, então Deus vai me dar tudo que eu quero. Não. Ele sabe o nosso coração. E em Mateus mesmo diz, olha, Deus conhece tudo aquilo que você precisa. Então, a gente não precisa se preocupar com aquilo que nós vamos comer, que vestir, que beber, porque o Senhor sabe de todas essas coisas. E todas as nossas faltas, todas as nossas necessidades, tudo aquilo que está no mais profundo do nosso coração, nós podemos encontrar no Senhor. Porque Deus não nos permite ter falta das coisas. Deus é o nosso Deus completo, Ele é a essência de todas as coisas. E nós podemos descansar nesse lugar onde está a presença do Senhor Deus. Descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina.
esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. Esse lugar é no Senhor. 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 Nos ajude a estar nesse lugar, Senhor. Esse lugar é no Senhor. Onde encontra a paz que excede todo entendimento. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar que traz alívio ao coração, que renova a força daquele que está cansado. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Obrigado, Senhor, por esse lugar. Salmo 46, o verso 10, diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Nós, nos últimos 6 meses, temos vivido esse momento tão difícil entre nós, que é a reclusão. E nós, meus amados, infelizmente não tivemos os nossos cultos presenciais durante todo esse tempo. No entanto, nós temos entendido de Deus que é o momento de nós começarmos a retornar os nossos cultos aqui no templo também. Então, a partir do dia 10, aliás, dia 4 de outubro, nós estaremos não somente transmitindo os nossos cultos pela internet, mas também tendo os nossos cultos presenciais. É lógico que vamos fazê-lo com toda a cautela, vamos fazer com todas as precauções necessárias. Estaremos com uma equipe, na verdade nós temos uma equipe, um time de retorno aos cultos que já está trabalhando desde o último mês, a fim de que você possa ter segurança ao retornar aos nossos cultos. Então guarde essa data, dia 4 de outubro, nós estaremos realizando o nosso primeiro culto presencial à noite. E a partir de então, nós vamos realizá-los também às quartas-feiras. Quartas
e domingos à noite, nós vamos ter os nossos cultos presenciais. Tivemos que ficar meio que quietos durante esse tempo todo, mas quietos sabendo que Deus é quem está no controle. Obrigado, Deus. Vamos agradecer ao Senhor, porque nós temos tomado as diretrizes corretas e necessárias para o nosso retorno aos cultos presenciais. Você esteja desde já orando, nós vamos massificar as nossas comunicações daqui para frente. Você esteja, portanto, atento, não somente à data do dia 4 de outubro, mas também a tudo aquilo que nós vamos estar comunicando para a sua segurança e para a segurança daqueles que estão ao seu redor. Vamos colocar diante de Deus, em nome de Jesus, a nossa vida. Vamos colocar diante de Deus esta decisão que a nossa igreja está tomando em retornar aos cultos presenciais. Vamos orar ao Senhor e deixar que Ele controle todas as situações em nosso viver, não somente agora, mas em todos os momentos. Você pode orar comigo agora? Vamos orar. Querido Deus, eu quero te honrar e te bendizer, ó Deus, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, ó Pai, e nesse instante, prostrado aos teus pés, lhe render glórias e louvores. De certo, ó Deus, não tem sido fácil durante todos esses 6 meses, ó Pai, quase de reclusão, mas, ó Pai, nós entendemos a Tua palavra quando diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não tenho dúvidas, ó Pai, da Tua divindade, do Teu poder, ó Deus, de agir em meio às circunstâncias adversas. E durante todo esse tempo, ó Pai, creio que a Tua mão jamais nos desamparou. E eu quero Te louvar por isso. Mas, Senhor, eu também coloco diante de Ti esta decisão que estamos tomando de retorno aos nossos cultos presenciais a partir do mês de outubro. Que o Senhor seja conosco, nos dê uma sabedoria especial, ó Pai, para lidar com toda essa situação, para proteger a vida dos nossos amados que virão ao culto, para dar-lhes, ó Deus, o melhor conforto. Que em nome de Jesus, ó Pai, Teu nome seja exaltado por tudo aquilo que nós fazemos, por cada decisão que nós tomamos. Por isso, ó Deus, que o Senhor mesmo esteja à nossa frente e nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, agora e sempre. Aleluia. Amém. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor com o hino 236. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz em seu perdão, sim, dele tu és
Quero ler para você nessa noite o texto que está em Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, versos 11 e 12, servirão para a nossa meditação nesse momento e entender a palavra do Senhor para meu coração e para o seu coração. Nós vamos então ler Daniel capítulo 5, versos 11 e 12, que assim diz: Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele tinha percepção, inteligência e sabedoria como a dos deuses. E o rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, seu predecessor, o rei, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse tal de Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha uma inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistério. Manda chamar Daniel, e ele te dará o significado da escrita. Manda chamar Daniel. Esse pode muito bem ser o tema desta nossa mensagem. Chamem Daniel. Poderia ser outro nome, poderia ser, inclusive, o seu nome, a fim de que nós entendamos que ao chamar pelo nosso nome, porque Deus está conosco, Deus dará respostas a quem precisa. Alguns anos atrás eu trabalhava em uma empresa do ramo varejista. Eu era responsável pela área da tecnologia, da informação, e certo dia, durante o maior pico, na maior produção do trabalho, aquela produção foi interrompida por uma falha na rede de computadores. Por mais que eu tentasse resolver aquela situação, ninguém havia conseguido resolver até então. Todos já estavam num tremendo desespero. E aí então o dono da empresa fez o seguinte pronunciamento: chamem o Marcelo, ele irá resolver o problema. Pouco tempo depois, eu estava lá no ambiente e pela bondade do nosso grande Deus, aquele problema foi sanado, as circunstâncias foram contornadas e a produção retornou. Eu guardo essa experiência dentro de mim e procuro sempre me lembrar daquela frase dita pelo dono da empresa, trazendo o meu nome junto. O prazer de resolver um problema difícil é de fato algo indescritível. No entanto, ela vem com a responsabilidade que é ainda maior do que o prazer que alguém pode sentir por resolver qualquer problema. E eu aprendi então que eu devo estar sempre o mais preparado possível para que quando a adversidade chegar e se alguém chamar o meu nome, eu terei uma solução prática para aquela situação específica pela qual se está passando. E da mesma forma eu tento levar essa experiência profissional para o ministério pastoral. Não somente estando pronto para lidar com as dificuldades, mas ao mesmo tempo procurando também ensinar pessoas a atravessarem pelos seus próprios conflitos pessoais. E como é triste, meus amados, alguém não encontrar direções diante das tempestades. Mas nós sabemos muito bem do prazer que sentimos quando as lutas que estão diante de nós, elas são vencidas. E eu quero que cada um aqui aprenda a ser alguém que tenha a capacidade de lidar com estas coisas difíceis que estão sempre ao nosso redor, que estão nos perseguindo em nossas vidas. E não somente isso, mas também possam ajudar a outros a encontrarem um caminho, e um caminho providenciado pelo próprio Deus na hora da tribulação. Daniel havia
servido durante muito tempo aos reis que governavam a Babilônia. Ele chegou ali como um jovem deportado, mas que ao longo do tempo foi ganhando notoriedade dentre tantas pessoas que ali estavam. Pouco a pouco, então, ele foi construindo um legado profissional, mas, sobretudo, um legado espiritual. E este, sim, deve ser muito desejado por mim e por você. Daniel procurou sempre dar o seu melhor em tudo aquilo que ele fazia. E a sua dedicação, com certeza, é algo para eu e você copiarmos em nossa vida. Creio que todas as empresas gostariam, por exemplo, de ter um funcionário como Daniel. E que também todas as igrejas desejariam ter um líder como foi aquele homem. E ao ler o nosso texto, nós percebemos então que se trata de um testemunho pessoal de alguém a respeito de Daniel. É um pronunciamento, é alguém que chega e diz que Daniel agia com uma forma tremenda. Ele vinha do alto escalão daquele governo. A própria rainha é quem estava falando a respeito de Daniel naquele momento, se dirigindo ao seu filho Belsazar. Belsazar havia tido uma experiência terrível e que começou quando ele estava dando uma grande festa. Durante aquele evento, ele se embriagou de tal forma que perdeu completamente o seu juízo e, pior ainda, suas atitudes sempre estavam agredindo os pensamentos de Deus ali naquele lugar. E por essa razão, não demorou para que logo viesse um veredito dos altos céus que iria atingir negativamente, em cheio, a vida daquele homem. O texto diz que Belsazar viu dedos de mão humana escrevendo na parede, numa parede que era, de acordo com o texto, a mais iluminada, a mais visível daquele lugar, e a escrita era uma sentença cujo significado ele não conseguiu decifrar. Mas o seu rosto ficou pálido, os seus joelhos batiam um no outro, e suas pernas cambaleavam em todo o tempo. Ele estava desesperado e o seu desespero o fez gritar por alguém que pudesse ajudá-lo a entender aquele problema que ele estava atravessando. No entanto, não havia ninguém ali diante do rei que era capaz de interpretá-lo, aquela escrita na parede. E o terror, então, continuou a vir sobre aquele homem, que apesar de estar cercado por pessoas capazes em tantas áreas, ele não encontrou alguém que pudesse lhe ajudar naquele momento crucial. Há aqui dois sentimentos para que nós observarmos. O primeiro dele é como deve ser triste ter que enfrentar uma situação em que não temos as respostas que gostaríamos de ter. Como é ruim, meus amados, nós encontrarmos situações nessa vida em que nós não encontramos direções. Esse é um fato que certamente tanto eu quanto você já passamos em nossas vidas, e era o caso daquele rei ali naquele momento. Mas há um segundo sentimento. Como deve ser deprimente não poder oferecer ajuda a um mundo que precisa de respostas para os seus anseios. Nesse caso, diz respeito àqueles homens considerados sábios que estavam ali ao redor do rei, que ganhavam para ajudar aquele homem, mas que naquele momento nada fizeram por ele. Mas diante do terror de Belsazar e diante da palidez daqueles homens incapazes de dar uma solução, vemos a rainha se lembrar que havia no reino um homem que poderia ajudá-lo naquele momento.
O seu nome era Daniel. Há um momento na vida onde o mundo precisa que alguém lhe ajude. Há um momento na vida que você precisa que alguém lhe ajude. E nesse momento, podem chamar por alguém que tenha respostas para lhe dar, assim como também para o mundo, como a rainha testemunhou a respeito de Daniel. Quem sabe, ao dizer chamem Daniel, poderia chamar pelo nosso nome, a fim de que nós possamos responder com a palavra de Deus às dificuldades que o mundo atravessa. E para tanto, nós precisamos entender aquilo que estava na vida de Daniel e que também deve estar na vida de cada um de nós que estamos hoje aqui ouvindo essa mensagem. Afinal de contas, por que razão, afinal, chamaram Daniel? Eu vejo que eles chamaram Daniel por causa, primeiro, da sua espiritualidade. O verso 11, a primeira parte, diz assim: existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. A cultura babilônica sempre deu grande ênfase nas religiões. Vários deuses faziam parte do dia a dia daquela nação. E foi para lá que o povo de Israel, adoradores de um único Deus, acabou parando por conta das circunstâncias que eles atravessavam. De certo, o grande desafio para eles estava em como resistir àquela cultura local e continuar sendo fiéis à sua crença no único Deus, no verdadeiro Deus. E para isso precisavam entender a diferença entre religiosidade e espiritualidade. Esse tema tem sido constante, tem estado constante conosco aqui. Entendermos a diferença entre religiosidade e espiritualidade. Desde cedo, Daniel foi desafiado a fazer muito claramente essa diferença para a sua vida, e não somente isso, mas também a construir dentro de si uma espiritualidade que pudesse resistir, que pudesse superar o rito de uma mera religião. Daniel, então, era visto como alguém diferente da maioria. E ele era diferente da maioria por causa da sua espiritualidade. A frase do texto é muito interessante. Ela diz: existe um homem em teu reino. Eu fico pensando quantas pessoas havia no reino, mas a rainha diz: existe um homem no teu reino. Dentre tantos, Daniel se sobressaía por causa da sua espiritualidade. Ele era conhecido por causa da intimidade que ele tinha com o Deus de Israel. De certas pessoas olhavam para ele e sempre viam algo a mais, algo especial, algo bom vindo dos altos céus sobre a vida daquele homem que acabava por transbordar na vida dos demais também. O que poderia ser isso, meus amados, senão Deus reinando em seu coração, Deus dominando em sua vida? Eu acredito que nós precisamos viver exatamente da maneira como viveu Daniel. Imagine alguém, ao lembrar de você, dizer: eu conheço uma pessoa em Manilha, ou eu conheço alguém aqui na empresa, ou ainda, há um aluno aqui nessa escola, e completasse a frase dizendo que possui o Espírito dos deuses. É claro que essa última frase, que tem o Espírito dos deuses, ela demonstra o desconhecimento daquela rainha ao usar essa expressão, deuses. A sua cabeça politeísta a fazia enxergar vários deuses na vida de Daniel. No seu contexto de vida, ela não poderia entender que poderia existir somente um Deus na vida dele, porque o tamanho do poder
na sua cabeça, compreendia muito mais do que um único Deus. Mas está claro para mim que se trata aqui da presença de fato, um único Deus, o verdadeiro Deus, dentre tantos que se apresentavam ali, representado pela presença do Espírito Santo na vida daquele homem. O Espírito de Deus estava sobre Daniel, assim como está na vida daquele que teme a Deus, daquele que serve a Deus, daquele que se prostra diante de Deus. E é este Espírito quem nos identifica como filhos de Deus no mundo que está indo e que está precisando, aliás, de muita ajuda para sobreviver. Belsazar precisava de ajuda, mas apenas aquele que tinha o Espírito de Deus poderia, de fato, lhe ajudar naquele problema. Por isso é que no momento da dificuldade, olharam para a espiritualidade de Daniel e chamaram pelo seu nome. Agora, eles também chamaram por Daniel, não somente por causa da sua espiritualidade, mas também por causa das suas qualidades. Eu quero ler para você o finalzinho do versículo 11 e também o versículo 12, a primeira parte. Diz assim: a rainha continuou a falar com o rei Belsazar dessa forma: na época do seu predecessor, verificou-se que ele tinha, esse homem Daniel, tinha percepção, inteligência e sabedoria como a dos deuses. E o versículo 12 diz: verificou-se, constatou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome Beltesazar, tinha uma inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Nós vemos nesse texto várias características especiais, várias qualidades que se encontravam na vida de Daniel. Ele tinha uma percepção aguçada, ele tinha uma inteligência extraordinária, ele possuía uma sabedoria acima da média e, além disso, conseguia interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Tais qualidades credenciavam Daniel a fazer o seu trabalho espiritual no meio de uma geração pagã, de uma geração idólatra. Infelizmente, temos vivido tempos onde a mediocridade tem imperado na vida de muitos. E a consequência é que vemos poucos cristãos, de fato, influenciando espiritualmente o mundo em que nós estamos vivendo. E apesar de constatar essa realidade, eu creio que tudo isso pode modificar, pode mudar. Porque eu e você, como cristãos, podemos ter uma qualidade que atue no meio em que nós vivemos, que demonstre o poder de Deus diante de todos aqueles que estão à nossa frente. É exatamente isso que nós vemos na vida de Daniel. As pessoas ao redor dele percebiam as suas qualidades e pediam a sua ajuda para resolver os seus conflitos, os seus problemas que elas mesmas não conseguiam resolver. A rainha falou a seu respeito ao rei, e a respeito de Daniel ao rei, que imediatamente mandou chamá-lo. As qualidades de Daniel estavam à disposição de Deus, à disposição do rei, e também à disposição do povo. E por essa razão, no momento da dificuldade, chamaram Daniel. Agora, eles chamaram Daniel também, por causa da sua autoridade. O verso 11, a última parte, diz assim: o rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, teu predecessor, o rei, o nomeou chefe dos magos, chefe dos encantadores, chefe dos astrólogos e chefe dos adivinhos. Vimos que Daniel se colocou totalmente nas mãos de Deus. E que por isso, Deus lhe deu autoridade perante as pessoas que o cercavam. Daniel causava admiração em muitos
e inveja de alguns. Esses dois sentimentos, muitas vezes contrários entre si, vinham porque ele tinha uma autoridade além de qualquer outra pessoa. E a sua autoridade era o reflexo daquilo que nós já falamos, da sua qualidade, das suas qualidades e da sua espiritualidade. Tem muitas pessoas querendo exercer autoridade sem demonstrar qualidades. E o resultado disso não pode ser outro senão um fracasso pessoal, pois as qualidades de alguém é que o ajudarão a exercer a autoridade. Assim, um pai terá autoridade sobre o seu filho quando demonstrar qualidades de um bom pai. E também, um chefe terá autoridade sobre os seus empregados, não por causa do seu poder, e sim por causa de suas qualidades. Um marido terá autoridade no seu lar quando mostrar que possui qualidades de um gestor divino em seu lar. Um pastor terá autoridade em sua comunidade quando exercer suas qualidades perante as pessoas. E Daniel era um homem de qualidade. E como consequência disso, Deus lhe deu a autoridade. Hoje em dia, pessoas fogem de exercer a autoridade que Deus lhes dá. Elas se escondem muitas vezes atrás dos seus problemas, se escondem atrás das suas desculpas e vivem fugindo de Deus. Às vezes elas têm medo de errar, talvez você tenha medo de errar em alguma circunstância. Outra vez, falta-lhes coragem na vida para aqueles desafios que estão diante de si. Eu quero, no entanto, apesar de constatar essas questões, quero que todos possamos aprender com Daniel, um homem que por causa das suas qualidades recebeu autoridade sobre muitos. E por causa disso, muitos chamaram pelo nome de Daniel. Por fim, eles chamaram por Daniel também para lhe dar uma oportunidade. O versículo 12, a última parte diz: manda chamar Daniel, e ele te dará o significado dessa escrita. Esse foi o conselho que a rainha deu ao rei. Mande chamar Daniel. Havia uma convicção daquela mulher, pelas experiências que ela havia tido no seu passado. Mande chamar, porque Daniel tem a resposta. Quem sabe Daniel, naquele momento, estivesse no seu quarto, pensando em algum assunto importante que precisava resolver no dia seguinte. Ou talvez estivesse descansando um pouco da sua longa jornada de trabalho. Ou pode ser que ele estivesse em um momento de alegria, desfrutando da presença da sua família. De repente, alguém entra na sua casa e diz: o rei mandou lhe chamar Daniel. Alguns poderiam dizer que Daniel pode ter reclamado por ter sido interrompido naquele momento. No entanto, eu prefiro ver a cena como o início de uma oportunidade que Deus estava dando a ele de fazer a diferença onde ele se encontrava. Creio que na vida, Deus concede oportunidades assim a muitos de nós. É quando alguém resolve bater a nossa porta a fim de pedir ajuda. Quem o faz está na porta porque sabe que você é reconhecido por sua espiritualidade. As pessoas não vão atrás de pessoas que não têm espiritualidade. Elas fazem porque sabem que você possui qualidades que outros não têm. E também porque você exerce autoridade diante de outras pessoas. E agora tem diante de si você mais uma oportunidade para colocar em prática aquilo que Deus colocou em sua vida. A rainha tinha certeza de que Daniel resolveria o problema do rei. E Daniel
não deveria deixar aquela oportunidade escapar de suas mãos. Lamentavelmente, conheço muitos que desperdiçam oportunidades de ouro em suas vidas. Deus lhes dá a chance de servir ao reino, no entanto, elas ignoram, elas disfarçam, talvez tentando enganar Deus que não ouviu ou que não entendeu. Deus lhes dá a oportunidade de mudar o mundo de alguém e muitas vezes também o seu próprio mundo. E nós não podemos, meus amados, fazer de conta que nós não estamos entendendo, dissipando assim a chance a olhar para uma outra direção. Porém, não há outra direção para onde nós devemos olhar, senão para Deus. Do contrário, perderemos a chance, a oportunidade que Deus nos dá para atuar no mundo que sofre, no mundo que está sem respostas. É uma oportunidade que, por ser perdida, pode nunca mais voltar. Assim como uma ocasião bem ousada pode salvar alguém. Se você, ao invés de desperdiçar a oportunidade, usá-la, você pode salvar alguém da desgraça. Pessoas que têm intimidade com Deus não costumam desperdiçar oportunidades assim. E Daniel não a desperdiçou. Quando chamaram por ele, Daniel usou bem aquele momento para falar ao rei o que precisava ser falado. Ele entendeu perfeitamente aquilo que a Bíblia diz quando escreve: use bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. O rei estava vivendo um dia mau e Daniel tinha uma boa oportunidade para mostrar ao rei que poderia ser diferente. Pois bem, nós vivemos em circunstâncias ao redor de nós, cheias de questionamentos. A vida é repleta de perguntas sem respostas, perguntas não respondidas, dúvidas, incertezas, insegurança. Essas coisas estão presentes no dia a dia de cada um de nós. E a questão que trago para você hoje é: onde nós podemos encontrar respostas? Ou onde as pessoas que estão ao nosso redor encontrarão as respostas de que precisam? Eu creio que o Senhor sempre está disposto a fornecer respostas a quem lhe perguntar, a qualquer tipo de questionamento que lhe fizerem. No entanto, muitas dessas respostas Deus colocou em nós, seus filhos. E por isso, necessitamos dá-las a quem de fato precisa. Devemos ser aqueles que têm a resposta para o mundo envolto nas suas dúvidas. Mas como nós podemos, portanto, nos tornar pessoas assim? Daniel, hoje, é nos dado como um modelo que podemos seguir a fim de atingir este objetivo. E, portanto, devemos desejar sermos chamados como Daniel foi chamado naquela oportunidade. Ele era um homem que valorizava a sua espiritualidade. Ele buscava Deus em todas as situações de sua vida. Mesmo quando armaram para ele e o jogaram numa cova cheia de leões, ali estava Daniel orando a Deus. E Deus o atendeu, livrando-o daquela situação. Eu quero muito que você seja uma pessoa mais espiritual do que você é hoje, olhando para o exemplo de Daniel. Para isso, você deve buscar mais o Senhor em sua vida, dando prioridade a Ele todos os dias. Deus deve vir em primeiro lugar em sua vida, em todas as circunstâncias. Por isso, converse com Deus. E ao mesmo tempo que você está falando com Ele algo ao seu respeito, ouça o que Ele quer dizer para você. Uma pessoa espiritual ouvirá o seu nome sendo chamado quando alguém precisar de sua ajuda. E precisando da sua ajuda, você destilará
a espiritualidade que Deus colocou em você. Agora, Daniel era um homem também, como vimos, cheio de qualidades. Deus é quem dava, é quem colocava essas qualidades na vida de Daniel. No entanto, era Daniel quem as desenvolvia em seu dia a dia. Ele reconhecia que a sua capacidade vinha de Deus e não de si mesmo. Ele era humilde para não se colocar acima de ninguém absolutamente, mas ao mesmo tempo consciente de que Deus lhe dera ferramentas poderosas que ele deveria usar desde quando o chamassem para alguma missão. De igual forma, eu creio que Deus também lhe dá muitas capacidades. E o que você precisa fazer na sua vida é desenvolvê-las em seu dia a dia. Aprender a usar cada qualidade que Deus colocou em seu viver. E quando chamarem por você, você terá a habilidade em lidar com elas a seu favor, bem como a favor de outras pessoas. Por isso, não desperdice as qualidades que Deus colocou em sua vida. Daniel também era um homem repleto de autoridade. A autoridade, ela não se impõe. A autoridade, ela é conquistada. Saiba que suas atitudes nesse mundo o colocarão em algum momento numa posição de autoridade. No entanto, você deve entender que não se trata aqui da autoridade humana, e sim daquela autoridade que vem de Deus. Deus colocou a autoridade na vida de cada cristão, e cada cristão, cada um de nós devemos exercê-la no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, versículo 8 diz que Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E essa autoridade, creio eu, Deus transferiu para você. Tanto que em Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. A autoridade de Daniel havia sido dada diretamente pelo Senhor. Da mesma forma, Deus também lhe dá autoridade semelhante, a fim de que você possa, no seu contexto de vida, na sua realidade, diante daquilo que Deus propõe para o seu viver, você realizar a vontade do Senhor, quando porventura alguém chamar o seu nome. Pois quando alguém lhe chamar pelo seu nome, eu creio que é Deus lhe dando uma oportunidade de servi-lo, uma oportunidade de fazer a diferença. Como Daniel fez, você também pode fazer. Se trata aqui de uma oportunidade pessoal e intransferível. Ele diz para Daniel: chamem Daniel, mas também diz para mim: chamem Marcelo, chamem Maria, chamem José, chamem a Rogéria, chamem o Glaucio, chamem a Dilma, chamem o Ademir, chamem tantos quantos puderem ouvir nesse momento, chamem todos os que estão ao alcance da minha voz nessa circunstância de agora, chamem todos que desejem obedecer à minha palavra, chamem todos, porque eu tenho a convicção de que esse meu servo dará o significado da escrita, nesse caso Daniel, dará o significado da circunstância, em meu caso e em seu caso. E eu desejo que você seja alguém que é chamado pelas pessoas a fim de oferecer as direções que Deus deseja para todos. Por isso, meu amado, seja como Daniel, e quando chamarem o seu nome, ali você estará, pronto para atender ao chamado do Senhor. Que Deus abençoe você. Nós vamos orar nesse instante. Querido Deus, Pai de amor, nós te louvamos e engrandecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas, ó Pai, mas também pelo trabalho que há em nosso viver diário, ó Pai. Estamos, ó Pai, crescendo a cada dia.
temos a nossa espiritualidade e precisamos desenvolvê-la mais e mais. Temos qualidades dentro de nós, ó Pai, e precisamos caprichar nelas, nos empenhando cada vez mais. O Senhor nos deu autoridade, Pai, e queremos exercê-la no poder do nosso Senhor Jesus. Assim como, ó Pai, o Senhor tem dado oportunidades a todos nós de fazermos a diferença na vida de alguém. Por isso, ó Deus, eu oro por cada um de nós aqui, que ao ouvir esta mensagem, entendeu o caminho que precisa tomar para a sua vida. Abençoe, ó Deus, esta pessoa agora, que o poder do Senhor esteja sobre o seu viver, que haja a compreensão e a execução do que compreendeu em sua vida pessoal. Eu oro agradecendo a Ti, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Separar, Senhor. Sadraque, Mesaque e Abidnego, jovens demais pra morrerem cedo, negaram o pedido de um rei. O decreto era que adorasse a imagem que ele fez. Quem não adora seria lançado dentro da fornalha ardente de fogo. E foi dessa forma que aconteceu. Mas na verdade é que o rei enlouqueceu. Mas havia o quarto homem e com eles passeava no meio do fogo, mas o fogo não queimava. O rei reconheceu que não havia outro Deus. Eu adoro, minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem é. Vai nos separar, Senhor. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha
Ok, que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu amado, e encha você do poder de Jesus todos os dias. E você demonstre que é um servo de Deus por onde quer que você for. Deus abençoe em nome de Jesus. Tenho 2 avisos a dar. Primeiro já anunciei no meio do culto, mas eu quero recapitulá-lo. No dia 4 de outubro nós estaremos retornando com os nossos cultos presenciais no culto da noite. Então guarde essa data, dia 4 de outubro, no culto da noite, nós teremos nossa celebração aqui em nossa igreja. O culto vai continuar sendo transmitido também pela internet. Você pode então estar aqui, ou se não puder estar aqui, poderá assistir pela internet. O outro aviso diz respeito ao próximo domingo, dia 13. Dia 13 desse mês, 13 de setembro, é o dia do nosso almoço. Queremos que todos possam participar conosco. No entanto, você deverá estar atento para o WhatsApp que nós temos divulgado e fazer antecipadamente o seu pedido. Peço a você isso para que a gente possa agilizar da melhor forma possível. Nós faremos entregas aqui na região de Granja de Cabo Sul. Você poderá então pedi-lo pelo WhatsApp e receber em sua casa, se desejar. Mas também poderá vir aqui à igreja e pegar a sua quentinha, se preferir dessa forma. Então aguardo você no dia 13 de setembro, próximo domingo, em nosso almoço aqui na igreja. Deus abençoe você grandemente, meu amado. Deus lhe deu uma semana de graça, uma semana cheia da presença do Senhor. Uma semana de testemunhos por onde quer que você for em sua vida. Em nome de Jesus nós oramos.